Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, parte 18. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 9. Um continente desaparecido. Na manhã do dia seguinte, 19 de fevereiro, vi o canadense entrar no meu quarto. Eu já esperava por sua visita. Ned parecia bastante desapontado. E então, professor? Perguntou. Pois bem, Ned. Ontem o acaso conspirou contra nós. É verdade. Esse maldito capitão tinha que parar bem na hora em que íamos fugir de seu barco? Pois é, Ned. Ele tinha uma reunião com seu banqueiro. Seu banqueiro? Quer dizer, seu banco. Refiro-me a este oceano, onde as riquezas acham-se mais seguras do que nos cofres de um estado. Contei então ao canadense os incidentes da véspera, na secreta esperança de induzi-lo a não abandonar o capitão. Mas meu relato não teve outro resultado a não ser o desconsolo manifesto de Ned por não ter participado da excursão ao campo de batalha de Vigo. Enfim, disse ele, nem tudo está perdido. Foi apenas uma arpoada em falso. Triunfaremos numa outra oportunidade. Quem sabe hoje à noite mesmo. Qual é o curso do Nautilus? Perguntei. Ignoro, respondeu Ned. Pois bem, ao meio-dia saberemos nossa posição. O canadense retornou para junto de conselho. Assim que me vesti, passei ao salão. A bússola não me tranquilizou. A rota do Nautilus era sudoeste. Dávamos as costas para a Europa. Esperei com certa impaciência que nossa posição fosse levantada no mapa. Por volta das 11h30, os reservatórios se esvaziaram e nosso aparelho subiu novamente à superfície do oceano. Corri até a plataforma, onde encontrei Ned Land. Não se via terra. Era tudo o imenso mar. Algumas velas no horizonte, daquelas que provavelmente vão até o Cabo São Roque buscar os ventos propícios para dobrar o Cabo da Boa Esperança. O céu estava nublado. Armava-se uma ventania. Ned, vociferando, tentava perscrutar o horizonte enevoado, na esperança de que por trás de todas aquelas nuvens se estendesse a terra tão desejada. Ao meio-dia, o sol mostrou-se por um instante, e o imediato aproveitou a estiagem para medir sua altura. Em seguida, com o mar encrespando-se, descemos novamente, e a escotilha foi fechada. Uma hora depois, verifiquei que a posição do Nautilus no mapa era de 16 graus e 17 minutos de longitude e 33 graus e 22 minutos de latitude, a 150 léguas da costa mais próxima. Não havia como pensar em fugir, e permito-me passar em branco os furores do canadense quando lhe comuniquei nossa situação. De minha parte, não lamentava muito. Aliviado do fardo que me pesava, pude voltar aos meus estudos rotineiros com uma espécie de calma relativa. À noite, em torno de 11 horas, recebi a visita bastante inesperada do capitão Nemo, que perguntou se eu estava cansado pela noite insone. Respondi negativamente. Já que é assim, professor Aronnax,
Proponho-lhe uma curiosa excursão. Proponha, capitão. O senhor só visitou o fundo submarino de dia e sob a claridade do sol. Gostaria de vê-lo numa noite escura? Seria esplêndido. Aviso-lhe que o passeio será cansativo. A caminhada é longa e temos de escalar uma montanha. As trilhas não se encontram muito bem preservadas. As palavras do capitão redobram minha curiosidade. Estou pronto a segui-lo. Venha, então, professor. Vamos vestir nossos escafandros. Ao chegar no vestiário, percebi que nem meus companheiros, nem nenhum homem da tripulação iriam nos acompanhar na excursão. O capitão Nemo sequer me sugerira convidar Ned e o conselho. Em poucos instantes vestimos nossos aparelhos e instalamos nas costas os reservatórios de ar. Não vendo as lanternas elétricas, interpelei o capitão. Elas seriam inúteis, foi sua resposta. Julguei ter escutado mal, mas não pude reiterar minha observação, pois a cabeça do capitão já desaparecera dentro de sua cápsula metálica. Terminei de me equipar. Senti que punham em minha mão um cajado rebitado, e dali a poucos minutos, após a manobra de praxe, pisávamos o fundo do Atlântico, a uma profundidade de 300 metros. Aproximava-se a meia-noite. As águas estavam profundamente escuras, mas o capitão Nemo apontou-me ao longe um ponto avermelhado, um intenso fulgor que brilhava a aproximadamente 2 milhas do Nautilus. O que era aquele fogo? Que substâncias o alimentavam? Por que e como se revigorava na massa líquida? Eu não poderia dizê-lo. Em todo caso, iluminava-nos, vagamente, a verdade. Mas logo me acostumei àquelas trevas peculiares e compreendi então a inutilidade dos aparelhos Ruhmkorff. O capitão Nemo e eu caminhávamos um próximo ao outro, em direção à luz. O solo plano subia imperceptivelmente. Dávamos largas passadas, com o auxílio dos cajados, mas a marcha ainda assim era muito lenta, já que nossos pés, volta e meia, atolavam numa espécie de limo mineralizado que se misturava a pedras escorregadias. Enquanto avançava, eu ouvia uma espécie de chiado acima de minha cabeça. Um barulho que às vezes aumentava e produzia como que uma crepitação contínua. Logo compreendi a causa. Era a chuva que caía violentamente, tamborilando na superfície das águas. Instintivamente, temi ficar ensopado pela água, no meio da água. Não pude deixar de rir diante daquela ideia estapafúrdia. Explico sucintamente. Sob o espesso escafandro, não sentíamos mais o elemento líquido e nos julgávamos em meio a uma atmosfera um pouco mais densa que a atmosfera terrestre. Só isso. Após meia hora de caminhada, o solo tornou-se áspero. Medusas, crustáceos microscópicos e penátulas iluminavam-no em parte, com sua luminosidade fosforescente, e eu entrevia conglomerados de pedras cobertos por milhões de zoófitos e algas. Eu não parava de escorregar nos viscosos tapetes de sargassos e, sem meu cajado rebitado, teria caído mais de uma vez. Ao me voltar, avistei ao longe o farol esbranquiçado do Nautilus, começando a empalidecer na distância. Os blocos minerais que acabo de mencionar distribuíam-se no fundo do oceano segundo certa regularidade que eu não conseguia explicar. O que eu via eram gigantescos sulcos perdendo-se na escuridão remota, e cujo comprimento furtava-se a qualquer estimativa.
surgiam outras particularidades, pouco admissíveis. Parecia-me que minhas pesadas solas de chumbo trituravam e rachavam uma camada de ossadas. O que era então a vasta planície que eu percorria daquela forma? Tive ímpetos de interrogar o capitão, mas sua linguagem de sinais, que lhe permitia conversar com os colegas quando estes o acompanhavam em excursões submarinas, continuava incompreensível para mim. Enquanto isso, a luz avermelhada que nos servia de guia aumentava, inflamando o horizonte. A presença daquele foco de luz sob as águas me intrigava mais do que tudo. Seria alguma influência elétrica que se manifestava? Estaria eu indo ao encontro de um fenômeno natural ainda desconhecido dos cientistas da Terra? Ou, porventura, foi esse pensamento que passou pela minha cabeça? A mão do homem teria algum papel naquela fulgurância? Seria ela que insuflava aquele incêndio? Iria eu encontrar sob as camadas profundas companheiros, amigos do Capitão Nemo, vivendo como ele uma existência estranha, e a quem ele ia fazer uma visita? Encontraria lá uma colônia inteira de exilados que, cansados das misérias da terra, haviam procurado e descoberto a independência nos abismos do oceano? Todas essas ideias loucas e inadmissíveis me atormentavam, e, nessa disposição de espírito, incessantemente superexcitado pela série de maravilhas que passavam à minha frente, eu não teria me admirado de encontrar no fundo do mar uma daquelas cidades submarinas sonhadas pelo Capitão Nemo. Nossa trilha ia se tornando cada vez mais clara. A luz alvejante irradiava do topo de uma montanha com cerca de 2.500 metros de altitude. Mas o que eu via não passava de uma simples reverberação desenvolvida pelo cristal das camadas de água. O foco, origem da inexplicável claridade, ocupava a vertente oposta da montanha. Em meio aos pedregosos dédalos que sulcavam o fundo do oceano, o Capitão Nemo avançava sem hesitação. Conhecia aquela trilha escura, percorrera-a diversas vezes, jamais se perderia. Eu o seguia com uma confiança inabalável. Via-o como um dos gênios do mar, enquanto ele caminhava à frente, e admirava-lhe a alta estatura, decupada em negro contra o fundo luminoso do horizonte. Era 1h da manhã. Vislumbrávamos as primeiras rampas da montanha, mas para alcançá-las, faltava-nos vencer trilhas difíceis através de uma extensa mata. Sim, uma floresta de árvores mortas, sem folhas, sem seiva, árvores mineralizadas sob a ação das águas, dominadas aqui e ali por pinheiros gigantes. Era como uma ulheira ainda de pé, agarrando-se com suas raízes ao solo desmoronado, e cuja ramagem, qual finos recortes de papel carbono, desenhava-se nitidamente no teto das águas. Imaginem uma floresta de Hartz, agarrada aos flancos de uma montanha, mas uma floresta submersa. As trilhas estavam atulhadas de algas e fulcos, entre os quais fervilhava um mundo de crustáceos. Eu ia escalando as rochas, passando por cima dos troncos estendidos, arrebentando os cipós marinhos que balançavam de uma árvore para outra, assustando os peixes que voavam de galho em galho. Extasiado, não sentia mais o cansaço e acompanhava o meu guia, que não se cansava. Que espetáculo! Como reproduzi-lo? Como pintar o aspecto daqueles bosques e rochedos imersos no meio líquido, suas bases escuras e ferozes, seus dosséis em tons vermelhos, sob uma claridade que duplicava a força reverberante das águas? Escalávamos rochedos que, em seguida, esboroavam-se por lanços inteiros
com um surdo rugido de avalanche. À direita e à esquerda rasgavam-se tenebrosas galerias, por onde o olhar se perdia. Mais adiante abriam-se vastas clareiras que pareciam esculpidas pela mão do homem. Cheguei a me perguntar se algum habitante daquelas regiões submarinas não apareceria de surpresa à minha frente. Mas o Capitão Nemo continuava a subir, e eu não queria ficar para trás. Seguia-o então com audácia, fazendo uso de meu cajado. Um passo em falso teria sido perigoso naquelas estreitas gargantas vazadas nos flancos dos abismos. Mas eu as atravessava com os pés firmes e sem sentir a ebriedade da vertigem. Ora eu saltava uma fenda cuja profundidade teria feito com que eu recusasse a meados da era glacial, ora me aventurava sobre o tronco vacilante de uma árvore, lançada de um abismo a outro, sem nem ao menos olhar para baixo, só tendo olhos para admirar os sítios selvagens da região. Ali, rochas monumentais, debruçando-se sobre suas bases irregularmente recortadas, pareciam desafiar as leis do equilíbrio. Entre seus joelhos de pedra, cresciam árvores sob uma pressão inaudita, as quais sustentavam as que por sua vez as sustentavam. Vi também torres naturais, com amplos lanços esculpidos verticalmente, feito cortinas, inclinando-se num ângulo que as leis da gravitação não teriam autorizado na superfície das regiões terrestres. Eu mesmo não sentia a diferença resultante da poderosa densidade da água. E a despeito dos trajes pesados, da cabeça de cobre e das solas metálicas, vencia escarpas proibitivas, transpondo-as, por assim dizer, com a leveza de uma carmuça ou de um cabrito. Pelo relato que faço dessa excursão sob as águas, percebo claramente que não soarei verossímil. Sou o historiador de coisas aparentemente impossíveis, e não obstante, reais, incontestáveis. Não sonhei, vi e senti. 2 horas após deixarmos o Nautilus, atravessamos a linha das árvores e a 300 metros acima de nossas cabeças surgiu o pico, cuja silhueta projetava-se na ofuscante irradiação da vertente oposta. Alguns arbustos petrificados corriam aqui e ali em zigue-zagues pronunciados. Uma profusão de peixes levantava-se sob nossos passos, como aves surpreendidas no capinzal. A massa rochosa continha infractuosidades impenetráveis, grutas profundas, tocas insondáveis, em cujo fundo eu ouvia revolverem-se coisas terríveis. O sangue voltava a bombear meu coração, quando eu me deparava com alguma antena descomunal obstruindo a passagem, ou com alguma pinça assustadora fechando-se ruidosamente nas sombras das cavidades. Milhares de pontos luminosos brilhavam em meio às trevas. Eram olhos de crustáceos gigantes, encolhidos em seu antro, lagostas imponentes, apontando como alabardas e remexendo as patas com um retinir de ferragem. Caranguejos titânicos, apontados como canhões sobre sua base, e polvos assustadores, entrelaçando seus tentáculos como uma touceira viva de serpentes. Que mundo exorbitante era aquele que eu não conhecia? A que ordem pertenciam tais articulados sobre os quais a rocha formava uma espécie de segunda carapaça? Onde a natureza descobrira o segredo de sua existência vegetativa, e há quantos séculos viviam assim, nas últimas camadas do oceano? Mas eu não podia parar. O Capitão Nemo, familiarizado com os terríveis animais, simplesmente ignorava-os. Chegáramos a um primeiro platô, onde outras surpresas nos aguardavam.
Desenhavam-se ali pitorescas ruínas, que denunciavam a mão do homem, e não mais a do Criador. Eram vastos blocos de pedra, em meio aos quais era possível distinguir formas difusas de castelos e templos, revestidos por um mundo de zoófitos em flor, cujo espesso manto vegetal era formado, em vez de era, por algas e fucos. Mas que porção do globo, engolida pelos cataclismos, era aquela? Quem dispusera aquelas rochas e pedras como dólmens dos tempos pré-históricos? Onde eu estava? Para onde me arrastara a fantasia do Capitão Nemo? Queria interrogá-lo. Não podendo fazê-lo, parei e agarrei-lhe o braço. Mas ele, sacudindo a cabeça e apontando o último pico da montanha, pareceu-me dizer: venha, continue, continue. Segui-o num último esforço. Em poucos minutos, escalei o pico que dominava toda aquela massa rochosa de uns 10 metros de altura. Observei o lado que acabávamos de atravessar. A montanha erguia-se apenas 2.000 ou 2.500 metros acima da planície, mas sua vertente oposta, de uma altura 2 vezes maior, sobranceava o fundo em contraplano daquela porção do Atlântico. Meus olhares estendiam-se ao longe e abraçavam um vasto espaço iluminado por uma fulguração explosiva. Aquela montanha era um vulcão. 150 metros abaixo do pico, em meio a uma chuva de pedras e escórias, uma larga cratera vomitava torrentes de lava que se dispersavam em cachoeira de fogo no seio da massa líquida. Descansando em sua base, como um imenso archote, aquele vulcão iluminava a planície inferior até os últimos limites do horizonte. Eu disse que a cratera submarina expelia lavas, não chamas. As chamas requerem o oxigênio do ar, sendo incapazes de se desenvolver sob as águas, mas as torrentes de lava, que têm em si o princípio de sua incandescência, podem atingi-la, lutar vitoriosamente contra o elemento líquido e se vaporizar a seu contato. Rápidas corredeiras arrastavam todos aqueles gases em difusão, e as torrentes de magma deslizavam até o pé da montanha, como as dejeções do Vesúvio sobre outra torre del Greco. Com efeito, ali, diante de meus olhos, em ruínas, erodida, desmoronada, surgia uma cidade morta, com seus telhados desabados, seus templos tombados, seus arcos desarticulados, suas colunas jazendo no solo, onde ainda era possível perceber as sólidas proporções de uma espécie de arquitetura toscana. Mais adiante, resquícios de um aqueduto monumental. Em seguida, uma acrópole de pé, com as formas oscilantes de um Partenon. Ao longe, vestígios de cais, como se um antigo porto houvesse abrigado naus mercantes e trirremes de guerra às margens de um oceano desaparecido. Ainda mais além, compridas linhas de muralhas desmoronadas, largas ruas desertas, toda uma Pompeia afogada nas águas e que o Capitão Nemo ressuscitava diante de meus olhos. Onde eu estava? Onde? Queria a todo custo saber, queria falar, arrancar a esfera de cobre que aprisionava minha cabeça. Mas o Capitão Nemo veio em minha direção e me deteve com um gesto. Em seguida, recolhendo um fragmento de greda, foi até uma rocha de basalto escura e escreveu uma única palavra: Atlântida. Senti-me fulminado por um raio. A Atlântida, a antiga Merópida de Teopompo, a Atlântida de Platão,
continente negado por Orígenes, Porfírio, Jâmblico, D'Anville, Maltbrun, Humboldt, os quais colocavam esse desaparecimento no rol das lendas. Admitido por Posidônio, Plínio, Amien Marcellin, Tertuliano, Engel, Scherer, Tournefort, Buffon da Vezac. Eu a tinha ali, sob os olhos, manifestando ainda os irrefutáveis testemunhos de sua catástrofe. Era então naquela região submersa, fora da Europa, da Ásia, da Líbia, para além das colunas de Hércules, que vivia o poderoso povo dos Atlantes, contra o qual foram travadas as primeiras guerras da Grécia Antiga. O historiador que consignou em seus escritos os altos feitos desses tempos heróicos foi o próprio Platão. Seu diálogo entre Timeu e Crítias foi, por assim dizer, delineado sob inspiração de Solon, poeta e legislador. Um dia, Solon palestrava com alguns veneráveis eruditos de Sais, cidade já com 800 anos de vida, como atestavam os anais gravados no muro sagrado de seus templos, e um dos anciãos presentes contou a história de outra cidade, 1000 anos mais velha. Essa primeira cidade-estado ateniense, de 900 séculos, fora invadida e, em parte, destruída pelos Atlantes, os quais, dizia ele, ocupavam um imenso continente, maior que a África e a Ásia juntas, cobrindo uma superfície que ia do 12º grau de latitude ao 40º grau norte. Sua hegemonia estendia-se até o Egito. Quiseram impor-se à Grécia, mas viram-se obrigados a debandar face à indomável resistência dos helenos. Séculos se passaram. Houve um cataclismo, inundações, terremotos. Um dia e uma noite bastaram para destruir a Atlântida, cujos picos mais altos, Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, ainda estão à vista. Eram estas as recordações históricas que o marco do Capitão Nemo fazia palpitar em meu espírito. Assim, portanto, arrastado pelo mais insondável destino, eu pisava o solo de uma das montanhas daquele continente. Tocava com a mão aquelas ruínas 1000 vezes seculares e contemporâneas das eras geológicas. Caminhava exatamente por onde haviam caminhado os contemporâneos do primeiro homem. Esmagava sob minhas pesadas solas esqueletos de animais dos tempos fabulosos que as árvores, agora mineralizadas, outrora cobriam com sua sombra. Ah, se houvesse tempo! Teria descido os declives abruptos daquela montanha, percorrido por inteiro aquele continente imenso que, sem dúvida, ligava a África à América, e visitado as grandes cidades antediluvianas. Ali, talvez, à minha vista, estendiam-se Máquimos, a guerreira, e Eusébia, a piedosa, cujos moradores gigantes viviam séculos inteiros, e a quem não faltavam forças para empilhar megálitos que ainda resistiam à ação das águas. Um dia, talvez, algum fenômeno eruptivo devolva aquelas ruínas afogadas à superfície das águas. Foram assinalados diversos vulcões submarinos naquela zona do oceano, e não foram poucos os navios que sentiram abalos incomuns ao passarem sobre fundos tão tormentosos. Uns ouviram roncos surdos anunciando a luta profunda dos elementos. Outros recolheram cinzas vulcânicas expelidas do mar. Todo esse solo, até o Equador, continua a ser trabalhado pelas forças plutônicas. E quem sabe se, numa época remota, avolumados pelas dejeções vulcânicas e pelas camadas ignívomas, não surgirão cumes de montanhas na superfície do Atlântico. Enquanto assim eu sonhava,
Enquanto procurava gravar na lembrança todos os detalhes daquela grandiosa paisagem, o Capitão Nemo, com os cotovelos apoiados numa estela coberta de limo, permanecia imóvel e como que petrificado, num êxtase mudo. Estaria pensando naquelas gerações desaparecidas, perguntando-lhes o segredo do destino humano? Era então ali que aquele homem estranho imergia nas recordações da história e revivia a vida arcaica. Ele, que não queria saber da vida moderna? O que não teria dado para conhecer seus pensamentos, partilhá-los, compreendê-los? Ficamos ali uma hora inteira, a contemplar a vasta planície sobre o brilho das lavas, que às vezes adquiriam uma intensidade surpreendente. As ebulições internas faziam a crosta da montanha estremecer com a intermitência. Estrépidos profundos, nitidamente transmitidos por aquele meio líquido, repercutiam com majestosa amplidão. Naquele momento, a lua mostrou-se por um instante através da massa líquida, lançando alguns pálidos raios sobre o continente tragado. Foi apenas um relâmpago, mas de um efeito indescritível. O capitão pôs-se de pé, dirigiu um último olhar para aquela imensa planície e depois, com a mão, fez-me sinal para segui-lo. Descemos rapidamente a montanha. Uma vez percorrida a floresta mineral, avistei o farol do Nautilus reluzindo como uma estrela. O capitão seguiu em linha reta até que voltamos a bordo, quando os primeiros tons da aurora alvejavam a superfície do oceano. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.